Bom, galera, de volta aí com a parte de ondas, né? Relembrando aqui, a onda pode ser classificada quanto à sua natureza, e quanto à sua natureza, elas são mecânicas ou eletromagnéticas. Mecânica, aquela que necessita de meio material para se propagar, então elas não se propagam no vácuo, o principal exemplo é o som. E eletromagnética, as ondas que se propagam também no vácuo. Tá? E aí você tem como exemplo as ondas de rádio, luz, raio-x, tá? Calor, tudo são exemplos de ondas eletromagnéticas. Tem até aquele macetezinho para você relembrar o espectro eletromagnético, o Ramilux G. Então são as ondas de rádio, tá? Ondas de rádio, rádio e TV. Tá? Tem as microondas, tem as, a radiação infravermelha, a luz visível, a ultravioleta, os raios X e os raios gama. Tá? Então, o Ramilux G te ajuda a lembrar o espectro. Nesse sentido, você tem um aumento da frequência, consequentemente, você tem uma diminuição do comprimento de onda. Legal? As ondas também podem ser transversais ou longitudinais, que é uma onda transversal. A propagação da onda, por exemplo, se é na horizontal, a perturbação do meio é na vertical. Então, uma corda, tipo isso aqui, ó. A corda vibra para cima e para baixo, a onda se propaga para frente. Então, seria uma onda transversal. Quando você pega uma mola, por exemplo, e bota ela na sua mão e sacode, produz um pulso lá em cima. Esse pulso vai se propagando até a tua mão que está embaixo e voltando para a tua mão que está em cima. Então, a mola vibra para cima e para baixo e a onda também se propaga nessa direção. Então, aí é uma propagação longitudinal. A gente ainda tem uma outra classificação quanto às dimensões, né? Que é unidimensional, que é quando a onda se propaga numa corda, bidimensional quando se propaga num líquido e tridimensional quando se propaga no espaço, tipo a luz e o som, né? São ondas tridimensionais. Conceitos já usados lá em movimento circular que continuarão sendo usados aqui: período, tá? Tempo gasto para a realização de um ciclo. O que é um ciclo? Começou aqui, terminou aqui. Começa aqui e termina aqui. Então, nós temos aqui 2 ciclos e mais um pedacinho aqui que eu poderia dizer que seriam 2 ciclos e um quarto, mais ou menos. Frequência, né, que é o número de ciclos realizado na unidade de tempo. Um é o inverso do outro, a gente já sabe disso. Distância entre dois pontos em concordância de fase. Gente, o que é concordância de fase? Se a gente pudesse cortar essa ondinha aqui, ó, pegar esse pedacinho aqui da esquerda, que vai daqui até aqui, dar um Ctrl X aqui e um Ctrl V aqui em cima dessa outra. Então, esse ponto é coincidir com esse ponto é coincidir com esse aqui com esse aqui com esse. Todos os pontos que coincidem, nós dizemos que eles estão em concordância de fase. Estar em concordância de fase significa que eles estão distanciados de um número inteiro de comprimentos de onda. Ah, por que um número inteiro? Porque o próximo ponto em concordância de fase aqui, ó, ele estaria, por exemplo, distanciado desse aqui de 2 comprimentos de onda. E o que vem a ser oposição de fase? Oposição de fase é, por exemplo, uma crista, ponto mais alto da onda, e um vale. A distância até o eixo de propagação da onda é o mesmo para os dois, tá? Que a gente chama de amplitude. Então, isso aqui, essa distância está até marcada aqui, ó. É a amplitude, para cima uma amplitude positiva, para baixo uma amplitude negativa, mas em módulo tem o mesmo tamanho. E aqui nós dizemos que eles estão em oposição de fase. Quando estão em oposição de fase, a distância é um número n de vezes lambda sobre 2, só que n precisa ser ímpar. Ah, mas por que não par? Porque se fosse par, 2 vezes lambda sobre 2, aí daria lambda, não seria oposição, seria concordância de fase. A equação fundamental de ondas, tá? V igual a lambda vezes F, o pessoal brinca que quem vê lambe com frequência, ou vem lamber ferida, de um jeito ou de outro você guarda. E a frequência é uma coisa que depende da fonte, ao passo que a velocidade depende do meio.
Tá? No mesmo meio, a velocidade vai ser sempre a mesma. Uma vez que a onda foi emitida, não dá mais para mudar a frequência dela. Com relação ali ao espectro eletromagnético que eu tinha comentado com você, tá? Então a gente tem o comprimento de onda indo do raio gama para AM, tá? As ondas de rádio, né, e TV. E você tem a frequência e a energia, até que isso aqui faz parte da matéria nova e da especialista, né? A energia é a constante de Planck vezes a frequência. Então a gente bateu bem nessa tecla, né? Quanto maior a frequência, maior a energia que a onda transporta. E onda não transporta matéria, nunca é demais lembrar isso, onda transporta energia. No vácuo, isso aqui ele não vai precisar dizer para você, então você tem que saber. Todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade, que é considerada igual no ar. Tá? Tem uma pequena diferença aí. Os fenômenos ondulatórios de reflexão, bate e volta, não muda nem a velocidade, nem o comprimento, nem a frequência. Você tem uma atenuação na amplitude, mas é comum até que se considere iguais, aproximadamente iguais, tá? Mas o normal, né, o que é certo que não muda é a velocidade, o comprimento de onda e a frequência. Na refração, muda a velocidade, muda o comprimento de onda, não muda a frequência nem muda o período. Não é demais dizer que na frequência também não muda o período, né? Se a frequência não mudou, na reflexão, perdão, não muda o período. Eu peço até desculpas a vocês, é que eu estou tentando ser assim o mais rápido possível, porque mesmo tentando ser rápido, o vídeo está ficando grande. E eu quero que você consiga, né, ter alguma coisa de forma assim, mais resumida para você poder acessar. Então, às vezes eu atropelo um pouquinho as palavras, eu peço aí perdão a você. Difração, olha aquilo que eu te falei, ó, contorna o obstáculo. Tá? O lambda, tá, tem que ser maior que o obstáculo. Tá? Na realidade, aproximadamente igual ao obstáculo, tá? Quando você vai passar por dentro dele, né? Da mesma ordem de grandeza. Né? Os livros, em geral, falam que a difração ocorre para comprimentos de onda de ordem de grandeza igual ao do obstáculo. Polarização. Importante você lembrar que só ocorre com ondas transversais. O que é polarizar? É pegar a onda que se propaga em várias direções, né, e fazê-la se propagar em apenas uma direção. Então, o som não é polarizável porque o som não é uma onda transversal. Isso já foi perguntado em provas da especialista mais de uma vez. Tá? Interferência enquanto de duas ou mais ondas. Pode ser construtiva quando você soma as amplitudes, destrutiva quando você subtrai. Inclusive, vou dar uma dica aqui, uma palhinha sobre a onda estacionária, que acontece, por exemplo, nas cordas de um violão, no interior dos tubos sonoros. Tá? A onda estacionária, ela tem uma configuração parecida com isso aqui. Tá? Nunca é demais lembrar que é o seguinte, você olha uma corda de violão vibrando, até parece que ela está nas duas posições ao mesmo tempo, só que isso não está acontecendo. Tá? Ou ela está em cima ou está embaixo. Mas ela vai oscilar, né? Entre a posição de cima e a posição de baixo. Diferentemente da onda em si, quando é uma onda comum, que isso aqui se chama crista, aqui se chama ventre. E aqui se chama nó ou nodo. Alguns falam nodo, não sei qual é a pronúncia correta. Tá? Agora, essa distância aqui, ó, não vale mais A, ela vale 2A. Tá? Porque isso aqui é um conjunto de interferências que aconteceu, né? Você flexionou a corda do violão, os pulsos vão se propagar até as extremidades. Como as extremidades são fixas, eles se refletem com inversão de fase. Se fosse móvel, seria reflexão sem inversão de fase. E aí eles vão se encontrando e ora se anulando e ora se somando. Então, na hora que ela se soma, você tem amplitude 2A, é o ventre. Na hora que ele se anula, você tem amplitude igual a zero, que é o nó ou nódo. Então, relembrando aqui, essa distânciazinha, ó, entre dois nós vale lambda sobre 2. Tá? Distância entre dois nós consecutivos.
ou entre dois ventos consecutivos, vale lambda sobre 2. Essa é a chamada onda estacionária. A gente precisa estar de olho nela, porque volta e meia cai uma questão desse assunto. Uma parte importantíssima é a parte da acústica, na qual a gente sabe que a nossa audição, a audição humana, só consegue captar sons de entre 20 e 20 mil Hz, tá? Abaixo dele, tá? Inferior a 20, de inferior, vale para o som, vale para a luz. Então, infrassom. Quando ultrapassa os 20 mil, ultrapassou, tem ultrassom. Qualidades fisiológicas, a altura, que muita gente às vezes confunde. A altura tem a ver com frequência. Tá? Uma frequência grande é um som agudo ou um som alto. Uma frequência pequena é um som grave ou um som baixo. Então, baixo e alto não tem a ver com intensidade do som. Quando a pessoa fala baixo, esse som que ele está muito alto, está errado. Tá? Então, lembre-se de que mulheres falam com muita frequência e, em geral, a voz das mulheres é um som agudo. Agora sim, intensidade. Intensidade tem a ver com som fraco e som forte, tá? Que tem a ver com a amplitude. Som fraco é pequena amplitude, sussurro. Som forte é o grito, grande amplitude. Quem compra um amplificador quer aumentar a amplitude, né? Ele não quer transformar a voz da mulher que era aguda em grave. Tá? Ele quer que o som tenha um alcance maior, tenha uma intensidade maior. O timbre que diferencia, né, sons de mesma altura e mesma intensidade, mas emitidos por fontes diferentes. Dá uma olhadinha nos desenhos. Ó. A mesma nota emitida por fontes diferentes. Tá? Elas têm aqui a mesma amplitude, têm a mesma frequência, mas têm desenhos diferentes. Tá? Então, aqui nós dizemos que tem timbres diferentes. Com relação à velocidade do som, é maior nos sólidos que nos líquidos do que nos gases, não se propaga no vácuo. Já a luz é o contrário, né? No sólido é menor do que no líquido, que é menor do que nos gases, e se propaga no vácuo também. Se não tiver aqui na outra página, eu vou dar uma palhinha para você sobre a intensidade que não tem aqui na outra página. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Não está aqui. Essa intensidade física, gente, que já caiu várias vezes na especialista, a intensidade nada mais é que a potência do som dividida pela área. Tanto é que a unidade é o watt por metro quadrado. Porém, existe uma coisa chamada de nível sonoro que se relaciona com a intensidade do som, que eu gosto de calcular assim, ó, 10 elevado a beta, a nível sonoro às vezes as pessoas representam por beta, é igual a 10 elevado, perdão, 10 não, a i elevado, aparece minha borracha, apareceu. Então, é i elevado, é i zero, perdão, sobre i sobre i zero, eita. I sobre i zero. Já vou falar para você quem é quem, você, essa altura do campeonato, eu creio que já saiba quem é. Esse i zero é o menor valor de intensidade que o ouvido humano consegue captar, que vale 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Então, esse aqui é o sussurro, aquelezinho de pé de ouvido, bem baixinho mesmo. Tá? Essa é a menor intensidade que a gente consegue captar. E o I, ele é o valor qualquer que esteja acontecendo no ambiente. Quando você coloca um fone de ouvido, por exemplo, você tem um I correspondente ali, quanto mais você aumenta o volume, maior a intensidade desse som. Sendo que a gente chama de intensidade de limiar da dor o 10 elevado a zero, ou seja, 1 watt por metro quadrado. Esse 1 watt por metro quadrado é a partir do momento que o seu ouvido já vai começar a ter dor. Tá? Quem ficou submetido a sons de intensidade muito grande começa a ter problema de dor de ouvido. Então, esses dois valores são valores fixos. Tá? O limite mínimo que você consegue alcançar e o limiar da dor, que é 10 elevado a zero.
Na prova da especialista, várias vezes eles perguntaram qual era, em decibéis, né, esse limiar da dor. Então, olha como é que era simples. Ó. Bastava você fazer 10 elevado a zero sobre 10 elevado a menos 12. Perceba que vai ficar 10 elevado a beta igual a 10 elevado a 12. Ou seja, o beta seria 12 Bels. Bel se representa por Bzão. Ou 120 decibéis. Se alguém te perguntar qual é a unidade de nível sonoro, a unidade de nível sonoro se chama Bel. Tá? Decibel é só um método aí que usaram para você trabalhar com ele, né? Um submúltiplo do Bel. É igual a unidade padrão ser o metro, o pessoal trabalhar com centímetro. Então aqui, decibel não é unidade padrão, o Bel que é. Assim como unidade de intensidade física é potência sobre área, ou... Tá? O que, que é? Eu posso trocar potência por energia sobre tempo, vezes a área. Então também vai dar no mesmo, porque energia sobre tempo é potência. Tá legal? Então fique esperto, porque isso aí a gente vai precisar para resolver algumas questões. E só por uma questão de toque, limiar. Tá? Até para ser mal escrito tem um limite, né? Tá? Então, limiar da dor. Efeito Doppler. O efeito Doppler ele ocorre quando você tem um afastamento ou uma aproximação de uma fonte em relação ao observador. Tá? Tanto pode ser os dois em movimento ou apenas um só. O importante é que, se houver afastamento ou aproximação, você tem uma variação aparente na frequência captada. Tá? A gente chama de frequência aparente. Então, se a fonte estiver se aproximando, a frequência aumenta, o comprimento de onda é menor. Se a fonte está se afastando, tá? A frequência diminui e o comprimento de onda passa a ser maior. A formulazinha diz que a frequência real é a frequência aparente, que multiplica a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. E como tem que determinar sinal, o referencial oficial, ó, aguarda, oficial é do observador para a fonte. Então, toda vez que você tiver que adotar um referencial, adote o referencial do observador para a fonte, para você saber quando é que a velocidade é positiva e quando é que é negativa. O que eu posso te garantir é que, se você perceber que houve aproximação, a frequência, e eu inverti a fórmula, outra droga, a frequência que a gente quer calcular é a frequência aparente. Ela é a real, tá, multiplicada por esse valor aqui. Tá? Então, se houver uma aproximação, a frequência aparente vai aumentar. Se houver um afastamento, a frequência aparente vai diminuir. É uma boa maneira também de você saber se você está fazendo certo. Isso vale para a luz também, tá? Quando você tem um afastamento entre a fonte que emite a luz e o observador, você tem o que eles chamam de desvio para o vermelho, porque a frequência aparente fica menor do que a real. E quando se aproxima, você tem um desvio para o violeta, porque a frequência aparente fica maior. Lembra lá do espectro, que a frequência maior é a da violeta e a menor é a do vermelho? MHS, assunto novo aí na especialista, tá? Você tem aqui o período do MHS 2π raiz de MK no sistema massa-mola, e se for um pêndulo, 2π raiz de LG. Não sei se vai chegar a ser cobrado, já vi isso na EFON, mas não vi na especialista. Mas às vezes ele fala que um bloquinho foi afundado e passou a oscilar em MHS. Então, 2π raiz de H sobre G. Onde você tem a seguinte situação. Nos extremos, onde a elongação é máxima ou mínima, a gente chama de máxima ou mínima porque uma é negativa e outra é positiva. Velocidade zero. No ponto de elongação nula, a velocidade é máxima. A força é máxima quando a mola está totalmente comprimida ou totalmente esticada, consequentemente a aceleração também é máxima nesses pontos.
No ponto de elongação zero, você tem velocidade máxima, mas tem aceleração e força resultante zero. Isso aqui é válido para o nosso MHS. Que eu acredito que se cair alguma coisa para você, vai cair a respeito de movimento ali, a questão de energia, né? Energia potencial elástica, energia cinética. Tá? Pode ser que caia também para você, por exemplo, que a aceleração, né, seria menos ômega ao quadrado vezes a deformação. Tá? É algo possível. Tá? Vamos ver o que mais que eu acho importante com relação ao movimento harmônico simples. Vamos relembrar aqui as fórmulas em geral. Tá? A gente sabe que para equação da posição, você tem A cosseno de φ0 mais ômega t. Para velocidade, você tem menos A menos... Vou inverter sua ordem aqui, tá? A vezes W cosseno não, seno, tá? A velocidade ali vai ser com seno. Na realidade, isso aqui depende um pouco de qual eixo que você está falando, tá? A gente está considerando aqui no eixo horizontal. Se fosse no eixo vertical, isso passaria a ser seno. Tá? Aí aqui viraria cosseno. E com relação à aceleração, que é menos A, ômega ao quadrado, cosseno volta a ser cosseno, de φ0 mais ômega t. Então, cercando aqui um pouquinho mais, né? Para a gente poder, se aparecer algo, né? Não creio que eles vão pegar tão pesado, você consiga resolver tranquilamente. Bom, gente, essa fórmula da aceleração aqui acaba vindo daqui, né? Porque se você pega A, lembrando você que A cosseno de φ0 mais ômega t é o x. Então, se você troca o A cosseno de φ0 mais ômega t por x, aí você fica com A igual a menos ômega ao quadrado vezes x. Essa fórmula é bastante importante, tá? Ele vai pedir para você a aceleração. Razão pela qual você vai concluir rapidinho que se a deformação é zero, se o x é zero, a aceleração é zero. E nesse caso, a velocidade então passa a ser máxima. Tá? Você tem velocidade máxima quando a aceleração é nula. Veja pela tabelinha aqui. Então, período 2π raiz de L sobre G é outra aposta que eu faço em relação ao MHS para vocês. Vamos às questões. Calcule o comprimento de onda das ondas eletromagnéticas emitidas por uma emissora de rádio, as quais apresentam uma frequência de 30 MHz. Então, frequência de 30 vezes 10 a sexta mega, isso, Hz. E considere que a velocidade da luz no vácuo seja igual a 300 mil km por segundo, coisa que ele não precisava ter dado, tá, gente? Como está em quilômetro por segundo, eu vou ter o cuidado de passar aqui para 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Quem vê lambe com frequência, tá? Ele quer saber o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda vai ser V sobre F, 3 vezes 10 na oitava, sobre 30 vezes 10 a sexta, tá, gente? Eu vou dizer que é 3 vezes 10 na sétima. 3 com 3 foi embora, lambda ficou igual a 10 metros. Então, resposta é letra C. Um aparelho sonoro portátil produz em um fone de ouvido a potência de 1 microwatt, ou seja, 10 a menos 6 watts, em uma área de 1 milímetro quadrado. Lembrando que o limiar da intensidade sonora para a audição do ser humano é de 10 a menos 12, como eu já havia comentado com você, que corresponde a 0 decibel, assinale a alternativa que indica a intensidade sonora em decibel produzida por esse fone de ouvido. Então, a gente vai ver primeiro que 10 elevado a beta
é o I sobre o I0. Então, 10 elevado a beta, eu já sei que o I0 vale 10 a menos 12. Está faltando aqui que intensidade é essa que está atuando no ouvido do cidadão, né? Que está usando esse aparelho sonoro. A gente sabe que a intensidade é a potência sobre a área. A potência ele já falou, 10 a menos 6. E a área é 1 milímetro quadrado, mas aí eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho que usar isso aqui em metros quadrados. Milímetro, centímetro, decímetro, metro. Então eu tenho que multiplicar por 10 a menos 6. Tá? São 3 unidades mais elevadas ao quadrado, 10 a menos 6. Isso me dá uma intensidade que eu vou dizer que é 10 elevado a zero e você já vai ver por quê. Porque aqui com a base é 10, me interessa que aqui também seja 10. Então agora 10 elevado a beta igual a 10 elevado a 12. E o beta corresponde a 120 decibels, como eu já havia também comentado com você. Aqui, beta 120 decibels. Daria 12 bels, eu já estou passando para decibels porque é o que ele quer. O fenômeno ondulatório que descreve o contorno de obstáculos, ou a passagem de ondas através de uma fenda, isso se chama difração. Deixa eu aproveitar aqui para falar com vocês rapidinho sobre uma coisa. A reflexão sonora, ela pode ocorrer de 3 formas: eco, reverberação ou reforço. Tudo depende do quê? O eco, o intervalo de tempo entre o som emitido e o som refletido tem que ser superior a 1/10 de segundo, que é o intervalo de tempo que o nosso ouvido distingue um som do outro. Então, na reverberação, esse intervalo de tempo ele é menor que 0,1 segundo. Então, palavra para identificar a reverberação: prolongamento do som. Então é o batido do sino, né? Tom! Aí o som parece que fica se prolongando no nosso ouvido. E o reforço, gente, é quando o ΔT é muito pequenininho, aproximadamente zero. Para lembrar de reforço, você vai lembrar do banheiro, né? Você cantando no banheiro é o cara. Por quê? Porque você canta tão pertinho da parede que a sua voz se mistura, né? A sua voz emitida e a voz refletida se juntam, dando um reforço. Tá? Então, parei para falar só porque eu vi reverberação aqui para poder explicar o que é. Um nadador, ao executar um movimento de pernas e braços dentro da água, produz pequenas ondas. Ao incidir em certas bordas de piscina, essas ondas retornam e incidem sobre o narrador, acarretando uma diminuição do módulo da velocidade do mesmo. Para evitar isso, as piscinas mais atuais utilizam bordas cuja altura em relação ao nível da água é praticamente nula. E assim evitam o quê? Eles evitam que a onda bata na beirada da piscina e volte. E isso se chama o quê? Reflexão. Uma ambulância em alta velocidade, com a sirene ligada, emitindo sempre a mesma frequência, que é a frequência real, né? Passa na rua em frente de uma pessoa em repouso na calçada. Então a pessoa está paradinha. Essa pessoa ouve o som da sirene com frequências diferentes. Dentre as alternativas, a seguir assinale aquela que completa corretamente a frase. As frequências do som da sirene percebidas pela pessoa quando a ambulância se aproxima, FA, e em seguida quando se afasta, FD, possuem uma razão. Bom, FA é maior que FD. Quando se aproxima, a frequência incomoda mais, né? O som incomoda mais, é uma frequência aparentemente maior. Então, essa razão, quando você faz um número grande sobre um menor, um número qualquer sobre um menor é maior que 1. Né? Caso não haja vento, o vento influencia aí no cálculo, né, dessa frequência, a densidade do ar seja constante, então essa razão é maior que 1. Por quê? Porque FA será maior que FB. Então, suponha assim, um valor
sei lá, uma frequência de, vou botar aqui, 1.200 Hz, na hora que foi embora de 1.000. Teve uma variação ali de 200 Hz. Quando eu fizer 1.200 sobre 1.000, vai dar 1,2, então maior que 1. Uma onda sonora propaga-se no ar com um comprimento de onda igual a 1,1 metro e sua velocidade é 330 metros por segundo. A frequência em Hz, é até brincadeira a gente estudar um ano inteiro para resolver uma questão desse tipo, né, gente? 330, 1,1 vezes F. Já vou fazer 3.300 sobre 11. Tá? Já multipliquei por 10. 33 deu 3 com 2 zeros. 300 metros, tá? 300 Hz, perdão. Hz. Considere uma onda se propagando em um meio material homogêneo, a distância entre dois pontos não consecutivos em concordância de fase. Se fossem dois consecutivos, a distância era um comprimento de onda. Mas como são não consecutivos, vai ser 2, 3, 4, alguma coisa assim. Então é igual a um múltiplo de um comprimento de onda. Olha como é que o detalhe é cobrado, né, em nível de teoria e pode te pegar. No fenômeno ondulatório da refração, observa-se que mantém-se constante os valores dele. Lembra que eu falei que a frequência não muda. Tá? Se a frequência não muda, o período também não vai mudar. Tá? Então, em princípio, vamos ver o que a gente pode eliminar. A velocidade muda? Muda. Então, isso aqui está errado. Frequência e comprimento de onda? Opa, a frequência não muda, mas para a velocidade mudar, o comprimento de onda tem que mudar. A velocidade? Opa, não. Período e fase. Bom, o que ele quer dizer com isso? Quando você tem uma onda, por exemplo, uma corda se propagando, um pulso se propagando numa corda. Quando esse pulso chega na extremidade da corda, que está fixa, se estiver fixa, a volta dele é no caminho inverso. Então nós dizemos que houve uma inversão de fase. A refração não, a refração sempre ocorre sem mudança de fase. A onda penetrou, passou de um meio para o outro. Por exemplo, passou do ar, tá, para a água. Na água você tem uma velocidade menor, tá? Lembrando, a V é lambda vezes F. Se a frequência ficou constante, ó, frequência é V sobre lambda. Então isso aqui, esses dois são diretamente proporcionais. Então se você tinha um comprimento de onda, ao incidir aqui, tá? Como a velocidade vai diminuir, o comprimento de onda também vai diminuir ao passar do ar para a água, por exemplo. Tá? Para a velocidade diminuir, o comprimento de onda tem que diminuir, porque tendo em vista que a frequência ficou constante, os dois são diretamente proporcionais. E esse caminho aqui ele não mudou, tá? Ele continuou descendo, depois subiu, então não houve o quê? Inversão de fase. E muito menos o período, já que o período é o inverso da frequência. Tá? Então, refração ocorre sempre sem inversão de fase. Tá? A reflexão também ocorre sem inversão de fase. A única reflexão que ocorre com inversão de fase é aquela que eles chamam de reflexão total, que é quando a onda está tentando passar do meio mais refringente para o meio menos refringente e incidindo com um ângulo θ maior do que o ângulo limite, ela vai sofrer reflexão total. A gente está pensando aqui no caso da luz. Tá? Então aí tem inversão de fase. Fora isso, a refração e a reflexão comum ocorre sem inversão de fase. Então, resposta letra A, mesmo que você não soubesse especificamente a respeito da fase, mas você conseguiria eliminar
as outras porque na refração tem mudança de velocidade com necessária mudança de comprimento de onda. Então, onde tivesse palavra, ele estivesse falando da velocidade e do comprimento de onda, você poderia eliminar. Tente usar esse raciocínio, tá, gente, em questões que você esteja com dificuldade em algum item. Pega aquilo que você tem certeza que não é e, obviamente, vai arriscando. Pode-se definir nanotecnologia como sendo a técnica de manipular ou construir dispositivos de tamanhos da ordem de nanômetros, 10 a menos 9 metros. Se a luz nas frequências de 4 vezes 10 a 14, que é a cor vermelha, e 6 vezes 10 na 14, que é a cor verde, na realidade o espectro visível ele vai de aproximadamente 4 vezes 10 na 14 até 8 vezes 10 na 14, que corresponde a ultravioleta. Tá? Na realidade, um pouquinho acima de 4, um pouquinho abaixo de 8, mas dá para considerar entre 4 e 8. Tá? Então, se estiverem se propagando no vácuo, os comprimentos de onda correspondentes às cores vermelho e verde, respectivamente, serão de tantos nanômetros. Tá? Então, vamos ver, de novo, quem vê lambe com frequência. Veja que aqui ele não fez questão de dizer qual era a velocidade da luz no vácuo, porque da onda no vácuo, porque você tem que saber. A frequência da primeira é 4 vezes 10 na 14. Então, lambda vai ser 3 vezes 10 na oitava sobre 4 vezes 10 na 14. Se você não ficar chateado, eu vou escrever assim, ó, 30 vezes 10 na sétima sobre 4 vezes 10 na 14. Por quê? 30 por 4 é rapidinho, dá 7,5. E 10 na sétima por 10 na 14 dá 10 a menos 7. Só que ele quer em nanômetros. Para eu passar para nanômetro, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou multiplicar por 100, isso aqui vai virar 750, e vou dividir por 100, vai virar 10 a menos 9. Então, isso aqui é a mesma coisa que 750 nanômetros. Então, eu já sei que é 750, opa, morreu. Né? A primeira vai ter 750, e a segunda, só para constar, já vou isolar logo uma vez. Ó. Lambda vai ser V sobre F. Então, vou escrever 30 vezes 10 na sétima, tá? Sobre a frequência da outra luz, que é a da luz verde, que vale 6 vezes 10 na 14. Então, por aqui você já viu, ó, 30 por 6 deu 5, vezes 10 na menos 7, ou 500 vezes 10 na menos 9. Estão aqui os 500 nanômetros. O valor mínimo da escala de intensidade sonora corresponde a 10 a menos 12. Assinale a alternativa que indica o correspondente ao valor em decibéis. Então, isso aqui é um erro grotesco. Decibéis. Para a intensidade de 1 watt por metro quadrado. Tá? Correçõezinhas. A gente já fez isso, né? 10 elevado a beta é igual a 10 elevado a 0, que corresponde a 1. A gente tem que escrever em potência de 10 para ficar melhor. Sobre 10 elevado a menos 12, que é o limiar, né? Ali o mínimo que a gente consegue ouvir. E aí a gente já fez essa conta, eu vou direto ao assunto, vale 12 bels ou 120 decibels. Um radar detecta um avião por meio da reflexão de ondas eletromagnéticas. Suponha que a antena do radar captura o pulso refletido 1 milissegundo depois de emitido. Aí você tem que se ligar nisso. Ele emitiu e recebeu. Então, o ΔT, na realidade, é 10 a menos 3 segundos dividido por 2. Tá? Porque é o tempo de ida e volta. O princípio do radar é esse, né? Emite o som, e emite a onda e recebe a onda de volta. Isso significa que o avião está a uma distância de quantos quilômetros? Utiliza a velocidade da luz como 300 mil quilômetros por segundo. Bom, a gente sabe que Deus vê tudo.
A distância vai ser, então, a velocidade, que é 300. Eu vou escrever 3 vezes 10 à quinta. E veja que eu vou deixar em quilômetros por segundo, porque ele quer a velocidade, a distância em quilômetros, tá? E o tempo 10 a menos 3 sobre 2. 3 por 2 deu 1,5. 10 à quinta por 10 a menos, vezes 10 a menos 3 deu 10 ao quadrado. Então isso aqui vai dar, se eu multiplicar por 100, né, 150 quilômetros. Resposta é a letra B. Um pulso, ao propagar-se em uma corda, encontra um extremo fixo, a gente já bateu esse papo, e sofre reflexão. Ao retornar, o pulso refletido terá a fase invertida, tá? Mas vai manter o seu comprimento de onda, né? Tudo se mantém. Comprimento de onda, opa, maior não. Tem a fase invertida e o mesmo comprimento de onda. Falei uma coisa, marquei outra. 13. As figuras abaixo representam ondas sonoras emitidas por 3 dispositivos diferentes. A qualidade do som que permite ao ouvinte identificar a diferença entre os sons gerados pelos dispositivos é... Perceba, gente, ó, o tempo para a realização de um ciclo é o mesmo para as duas. Então, se o período é o mesmo, a frequência é a mesma. A amplitude é a mesma. Então, a intensidade é a mesma. A intensidade aqui em decibéis é o mesmo. Então, está tudo igual, mas os formatos estão diferentes. Se estão diferentes, você tem aqui o que é diferente? O timbre diferente. A altura é a qualidade do som que se refere ao que? A altura se refere à frequência. Som alto, som agudo, som baixo, som grave. Em uma onda que se propaga em uma corda, tem-se 2 pontos que estão em concordância de fase. Portanto, pode-se afirmar certamente que a distância entre esses pontos é, já fizemos essa questão, né? Um múltiplo do comprimento de onda. Se ele dissesse consecutivos, seria um comprimento de onda. Tá? Agora ele só disse que são em concordância de fase, mas não disse se são consecutivos ou não. Então é um múltiplo de um comprimento de onda. A exposição exagerada aos raios solares pode causar câncer de pele devido aos raios ultravioletas. Sabendo que a faixa UVB vai de 280 a 320 nanômetros, calcule em Hz a frequência correspondente ao centro dessa faixa. Então, de novo, V igual a lambda vezes F, ele não precisa dizer que é para considerar V como 3 vezes 10 na oitava. A faixa, né, central ali é de 300, que eu vou botar 3 vezes 10 ao quadrado. Essa frequência vai ser, então... Fiz alguma coisa errada aqui? Ah, sim, fiz, né? Nanômetros, cadê? 3 vezes 10 ao quadrado, mas ainda faltou aqui o 10 a menos 9. Então, cortei o 3 com 3, vou ficar com 10 na oitava sobre... Ó, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 9 dá 10 a menos 7. Quando for lá para cima, vai virar 10 elevado a 15 Hz. Então, a resposta é a letra D de Diniz. Uma estação orbital terrestre emitiu ao mesmo tempo 3 sinais luminosos de cores diferentes: vermelha, verde e violeta. Esses sinais foram captados por um sistema de detecção extremamente preciso de uma sonda próxima ao planeta Marte. Admitindo que a propagação das luzes ocorreu durante todo o tempo no vácuo, qual das alternativas a seguinte está correta? Gente, no vácuo todas elas têm a mesma o quê? Velocidade. Então todas elas vão chegar ao mesmo tempo. Durante os cercos realizados aos castelos da Idade Média, costumava-se colocar barris com água do lado interno das muralhas. O objetivo era detectar, por meio das ondulações da superfície da água, a escavação de túneis para entrar no castelo. Dentre as alternativas a seguir, pode-se afirmar corretamente que, se alguém estivesse cavando, né, a água começaria a vibrar ali na mesma frequência. Inclusive, aproveitando para falar uma coisa interessante, eu esqueci de falar num fenômeno que volta e meia aparece, que é o fenômeno da ressonância. A ressonância, gente, é quando você coloca uma fonte para vibrar por influência de uma fonte, por influência de outra fonte. Então, por exemplo, né, se você pegar 2 violões e colocar de frente um com o outro, se você pegar a cordinha mais fininha de um violão e tocar, a mais fininha do outro também vibra. Isso se chama ressonância. Por que especificamente a mais fininha? Porque para haver ressonância, as frequências têm que ser
iguais. As frequências de vibrações, né, todo corpo tem sua frequência natural de vibração, essas frequências têm que ser iguais. Você pode notar, por exemplo, que aquela cantora que quebra a taça de cristal com a sua voz, ela tem uma voz ali muito aguda. Um grave não seria capaz de fazer aquilo ali. Por quê? Porque a frequência da taça de cristal é uma frequência muito alta. Então, ressonância é isso, quando uma fonte começa a vibrar por influência de outra fonte, que tem frequência natural de vibração, pelo menos aproximadamente igual. Tá? Voltando para cá, então o objetivo era detectar por meio das ondulações da superfície da água a escavação de túneis para entrar no castelo. Dentre as afirmativas a seguir, pode-se afirmar corretamente que a frequência observada nas ondulações formadas na superfície da água é a mesma da escavação. Sim. Vamos ver o restante. A frequência observada nas ondulações não é a mesma, só tem duas, né? Uma oposta à outra. É bem possível que a resposta seja uma delas. A diminuição da amplitude das ondas formadas na superfície da água indicava com certeza a maior proximidade. Não, a maior proximidade seria com o aumento da amplitude. Né? O aumento da amplitude das ondulações da superfície da água não indicava a maior proximidade. Com certeza. Falou que a diminuição indicava a maior proximidade. Não. O aumento não indicava. Não, o aumento indica. Tá? Então, resposta é a letra A. Na superfície de um lago, observa-se formação de ondas periódicas. Sabendo que a distância entre duas cristas consecutivas é 10, o que é a distância entre duas cristas consecutivas? É o lambda, né? E que sua velocidade de propagação é de 2 metros por segundo. Qual o período, tá, em segundos dessa propagação? V igual a lambda vezes F ou lambda sobre período, tá? Você pode fazer isso direto. Período é lambda sobre a velocidade. Lambda a gente vai tomar o cuidado de passar para metro. Tá? Então 10 a menos 1 sobre 2. Ou 0,1 sobre 2, que dá 0,05 segundo. Ok? Então, V é lambda vezes F, mas só que 1 sobre período é a mesma coisa que F. Então, isolei. Passei aqui que estava em centímetros, tá? Como é que a gente faz para passar para centímetros? Para passar para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2, então isso vira 10 a menos 1 metro. E foi o que eu fiz aqui. Brincadeirinha de unidade, né? Determine a frequência em kHz do quinto harmônico de um tubo sonoro aberto de 40 centímetros de comprimento, contendo ar no seu interior, no qual o som se propaga com essa velocidade aqui, 320 metros por segundo. Bom, a gente vai ter que parar aqui um pouquinho para bater um papinho sobre tubos sonoros. Tá? Depois a gente resolve lá no cantinho. Gente, você tem dois tipos de tubo sonoro. O tubo sonoro fechado e o tubo sonoro aberto. Claro que todo tubo sonoro tem que ter uma parte aberta, né? Só que não tem as duas partes abertas, tá? Como uma flauta, por exemplo. O outro tem uma parte fechada, igual você faz com a garrafa, né? Você sopra na boca da garrafa, não emite um som. Ali é um bom exemplo de um tubo fechado. Quando você tem um tubo fechado ou aberto, você tem um comprimento desse tubo. Então vamos supor que o comprimento seja L. É necessário que você saiba que na parte fechada sempre você vai ter a formação de um nó. Então, o teu modo mais simples de vibração, que a gente chama de primeiro harmônico, é esse em que se forma um nó na parte fechada, um ventre na parte aberta. Lembre-se que são ondas estacionárias que se formam no interior de um tubo sonoro. Já no tubo aberto você tem dois ventres. Como consequência disso, você se lembra que essa distância aqui, ó, a distância entre dois nós é lambda sobre 2. Então essa aqui é lambda sobre 4. Tá? Aqui você tem lambda sobre 4 e lambda sobre 4. Tá? Então, nesse primeiro harmônico, no tubo fechado, você pode dizer que L vale uma vez lambda sobre 4.
Aqui você vai dizer que L vale 2 vezes lambda sobre 4, ou ainda uma vez lambda sobre 2. Você já vai ver o porquê que eu estou simplificando aqui. Tá? Bom, qual seria o meu segundo modo de vibração? Não vou nem chamar de harmônico ainda não, vou chamar de segundo modo de vibração. No tubo fechado, o meu segundo modo de vibração seria esse aqui. Ó. Então perceba você que agora eu tenho lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4. E no tubo aberto, eu terei o meu próximo modo de vibração assim. Então nós teremos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 vezes lambda sobre 4. E aqui eu terei L igual a 3 vezes lambda sobre 4. Isso aqui eu posso dizer que é 2 vezes lambda sobre 2. Vamos generalizar? Aqui, no primeiro harmônico, 1 vez lambda sobre 2. Aqui no segundo modo de vibração, que eu posso dizer que é o segundo harmônico, 2 vezes lambda sobre 2. Então, para o aberto, eu posso generalizar dizendo que L é n vezes lambda sobre 2, onde n é o número do harmônico. Então, tem primeiro, tem segundo, tem terceiro, por aí afora. Já no fechado, o que aconteceu? Ó? Era uma vez, agora virou 3. Ó. Isso descaracteriza para a gente que no tubo fechado nós não temos harmônicos pares, nós só temos harmônicos ímpares. Então, L vai ser n vezes lambda sobre 4 e o n necessariamente tem que ser ímpar. Tá? Então, aqui o n é um n pertencente aos naturais, exceto zero. Tá? E aqui o n é um número ímpar. Ele fala que é um tubo aberto, com L igual a 40 centímetros, tá? E que está no quinto harmônico. Quinto harmônico. Então, vamos aqui, ó. L vale 40 centímetros. Vou botar em metros, tá? 0,4. N é 5. Lambda sobre 2. Então, lambda vai ser 2 vezes 0,408 sobre 5, que eu posso dizer que é 8, vou multiplicar por 10, vai ficar 8 sobre 50, 8 sobre 50, 16 sobre 100. Então, 0,16 metros. Mas o que ele está pedindo para a gente calcular? Quanto vale Cadê? Determine a frequência em kHz. Então, como é que eu vou calcular a frequência? V é lambda vezes F. V ele já falou que é 320. Lambda é 16 sobre 100. Então, quem vai ser o meu F? Se liga, ó, 16 com 320 aqui vai dar 20. Vezes 100 vai ser 20 vezes 100 vai dar 2.000. Tá? 2.000 é a mesma coisa que 2 kHz. Então, resposta letra B de bola. Tá? Então, bom lembrete ali sobre tubo sonoro, né? Pode ser que apareça aí para você. Então, não se esqueça disso. Tá? L é n vezes lambda sobre 2 para o tubo aberto.
n vezes lambda sobre 4 para o tubo fechado. Só que no tubo fechado só tem harmônico ímpar. Tá? Esqueceu, vai lá, monta os dois primeiros harmônicos que você vai se lembrar. Na parte fechada sempre um nó, na parte aberta sempre um ventre. Dentre as frases a seguir, a respeito da ondulatória e acústica, são corretas. A voz masculina apresenta geralmente menor frequência que a da voz feminina, verdade. O timbre depende da forma das vibrações, isto é, da forma da onda sonora, verdade. As ondas infrassônicas e ultrassônicas são ondas eletromagnéticas e, por esse motivo, inaudíveis para o ser humano. Não. Tanto o infrassom como o ultrassom são ondas mecânicas. A gente não consegue ouvir, mas são ondas mecânicas. A altura é a qualidade do som que depende da amplitude. Não, a altura depende da frequência. Quem depende da amplitude é a intensidade. Tá? Então, quais são as verdadeiras? 1 e 2. Em um determinado meio de propagação, o comprimento de onda e a frequência de uma onda são grandezas o quê? No mesmo meio, tá? Quem é que fica constante? Lembra que eu falei? Quem depende da fonte é a frequência, F de fonte, F de frequência. Quem depende do meio é a velocidade. Então, por exemplo, a velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo, isso na temperatura de 15 graus Celsius. Isso é para qualquer frequência, não interessa se é voz de mulher ou de homem, é 340 metros por segundo porque é no mesmo meio. Então, se isso aqui for uma constante, para esse produto aqui ser constante, um tem que ser inversamente proporcional ao outro. Quando um aumentar, o outro tem que diminuir para compensar. Aí ele pergunta justamente isso. Lambda e F são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Considerando os tubos sonoros, assinale as afirmativas abaixo. Em um tubo aberto, todos os harmônicos estão presentes. Sim, verdade. No fechado aqui não. Em um tubo fechado, somente os harmônicos pares estão presentes. Não, é falso, só os ímpares. A frequência dos harmônicos é diferente, é diretamente proporcional ao comprimento do tubo sonoro, tanto aberto quanto fechado. Bom, vamos pensar aqui. Ó. A gente acabou de concluir ali que o L é N vezes, vamos pensar no tubo aberto, N vezes lambda sobre 2. A gente sabe que V é igual a lambda vezes F. Então, lambda é V sobre F. Se a gente substituir aqui, a gente vai ficar com L igual a N sobre 2 vezes, quem é o lambda? V sobre F. Isolando F, a gente vai ficar com NV sobre 2L. Ah, mas se eu tivesse pego o outro tubo, o tubo fechado, tá? Voltando aqui um pouquinho, ó. Tá? Se tivesse a única diferença que eu pegaria L igual a N vezes lambda sobre 4. Tá? Mas o raciocínio seria o mesmo. Tá? Então, em vez de eu ter N sobre 2 vezes V sobre L, eu teria N sobre 4, com a restrição de que o N teria que ser ímpar. Mas, continuando aqui, ó, dá para você concluir o seguinte: a frequência não é diretamente proporcional ao comprimento. A frequência é o quê? Inversamente proporcional ao comprimento. Então, essa aqui é falsa. Só está correta quem? A número 1. Só a número 1. Essa aqui já foi uma questãozinha assim para a gente pensar um pouquinho mais, desde que você se lembrasse dessa forma. Tá? Então, a frequência é N vezes V sobre 2L para tubo aberto. E se fosse fechado, aí a frequência seria N vezes V sobre 4L. Nunca é demais lembrar que, nesse caso, o N é ímpar. Beleza? Uma onda se propaga de um meio para outro, constituindo o fenômeno da refração. Pela experiência, concluímos que nesse fenômeno se mantém sem alteração. Opa, já fizemos uma questão parecida com essa, né? A frequência. Um dos mais célebres acidentes envolvendo uma ponte pêncil, aquelas pontes sustentadas por cabo, tá, gente? Aconteceu com a ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, em 1940. Conclusões sobre as causas do acidente afirmaram que os ventos deram origem às oscilações laterais de torção
o vento começou a fazer a ponte oscilar, tá? Os cabos, né, começaram a vibrar na mesma frequência do vento, e aí a ponte começou a fazer o desenho de uma onda. Chegou um momento que ela não aguentou e quebrou. Tá? Essas oscilações tiveram uma infeliz coincidência de possuírem a mesma frequência natural das oscilações verticais da ponte. Então, aquela dica, né? Daquele fenômeno que eu te falei que ocorre somente quando as frequências naturais são o quê? Iguais. O princípio físico que explica esse fenômeno é o princípio da... Bom, seria em princípio ressonância, né? O princípio de Huygens explica a difração. Tá? Não foi reflexão, não foi refração, foi superposição de ondas, né? Então, quando você teve uma superposição, você teve uma interferência. Interferência. Eita, comi um bocado de letra ali, né? Que fez com que a amplitude aumentasse, né? A amplitude de vibração. Então, a interferência construtiva, produzindo a quebra da ponte. Essa aqui dava mais para ele fazer por eliminação do que especificamente sobre a superposição, se a gente não tivesse bastante ligado, né? E não acaba, né? Para você ver como é que cai onda. Assinale a alternativa correta. Ondas sonoras podem se propagar no vácuo. Falso. A faixa de frequência audível vai de 20 kHz a 20 MHz. Não, é de 20 Hz a 20 kHz. Então, isso aqui é falso. Ele colocou os prefixos aqui para te enganar. Ondas magnéticas não podem se propagar no vácuo. É falso. A velocidade de propagação do som na água é maior do que no ar. Sim. Né? Para você ter ideia do som no ar, cerca de 340 metros por segundo, isso na temperatura de 15 graus Celsius, sendo que existe uma variação de velocidade de aproximadamente 0,55 metros por segundo para cada variação de temperatura de 1 grau Celsius. Tá? Para mais, né, se aumentar 1 grau, aumenta 0,55, se diminuir 1 grau, diminui 0,55. E na água, para você ter ideia, a velocidade é aproximadamente 1.435 metros por segundo. Então, é uma diferença sensível. A velocidade de propagação do som na água é maior do que no ar. Nas proximidades de uma turbina, de um avião a jato, o nível de intensidade sonora chega a 150 decibéis. Considere que o limiar da dor ocorre a uma intensidade de 1 watt por metro quadrado. Tá? E a gente até sabe que são 120 decibéis, a gente já fez essa conta hoje. Desse modo, pode-se afirmar que nas proximidades da turbina, o nível de intensidade sonora está quantos decibéis acima? Bom, como a gente já tinha feito, né? 30 decibéis acima. No espectro eletromagnético, existe uma faixa conhecida como radiação ultravioleta, que, por sua vez, foi subdividida conforme a tabela, o VA, o VB e o VC. Tá? O VA, o VB e o VC. Admitindo-se que a propagação ocorra no vácuo, qual das afirmativas abaixo representa uma frequência que esteja corretamente relacionada com a tabela acima, tá? Considerando V como sendo de 3 vezes 10 a oitava. Bom, vamos pensar aqui no seguinte. Ó. A gente sabe que V é lambda vezes F. Então, como a gente está querendo calcular a frequência, a gente vai isolar. Vai ficar V igual, frequência igual a V sobre lambda. Vai ficar mais rápido aqui para a gente calcular. Ele está falando aqui na letra A, eu começaria de baixo, né? Mas para fim didático eu vou começar lá de cima mesmo. Tá? Aliás, na realidade eu vou isolar, já que eu vou testar as respostas, eu vou isolar o comprimento de onda. Tá? Vamos fazer aqui diferente. Então, o comprimento de onda vai ser V sobre F. A velocidade não muda, 3 vezes 10 na oitava.
Na primeira ali eu tenho 3 vezes 10 elevado a 12. Isso me daria um comprimento de onda de 10 elevado a menos 4 metros, e ele está dando ali em nanômetro, tá? Nanômetro. Bom, 10 a menos 4 está longe de ser nanômetro, né? Porque nanômetro é 10 a menos 9. Tá? Então isso aqui está fora. Vamos fazer aqui a letra B. Só vou trocar aqui, ó. Na letra B, vou tirar esse. Qual vai ser a minha frequência? 10 elevado a 15, que vai dar 3 vezes 10 elevado a menos 7, ou ainda 300 vezes 10 a menos 9. Agora eu tenho 300 nanômetros. 300 nanômetros está na faixa do UVB, e ele disse que estava na faixa do UVA. Tá? Então não está. 2 vezes 10 a 15. Então vou mudar aqui. Ó. Só quero aproveitar o raciocínio para andar rápido, tá, gente? Então 3 sobre 2 dá 1,5. Aqui vai ficar então 1,5 vezes 10 a menos 7, ou 150 nanômetros. 150 está na faixa do UVC. Então isso aqui está correto. Tá? Só a pressa mesmo, por isso que eu escrevi por cima, tá, gente? 2 tubos sonoros, um aberto e um fechado, ambos com 80 centímetros de comprimento. A frequência em hertz do quinto harmônico emitido por cada tubo será, respectivamente... Gente, vamos lá, vamos usar aquilo que a gente deduziu ainda há pouco. Ó. NV sobre 4L para o fechado, NV sobre 2L para o aberto. É quinto harmônico, então 5 vezes 340 sobre 4 vezes 0,8. E aqui vai ser 5 vezes 340 sobre 2 vezes 0,8. Na realidade, gente, também tem uma dica aqui, que não sei se vai adiantar muito, né? Mas a frequência aqui é metade, né? Tá? Aqui está para o fechado. Tá? Aqui para o aberto. Então, metade, mas parece que está todo mundo ali uma metade do outro, né? Então, vamos fazer a continha para ver quanto dá. F vai ser, vou deixar assim por enquanto, 5 vezes 340 sobre 3,2. Vou fazer só uma delas, tá? Porque a outra a gente já sabe que vai ser o dobro. A do aberto vai ser o dobro do fechado. Então, vamos fazer 5 vezes 340. Vou botar 3.400 sobre 320, sobre 32. Vamos ver se dá para melhorar alguma coisinha aqui. 3.400 por 32, 1.700 sobre 16, 850 sobre 8, 425 sobre 4, aqui vai dar 1, vai dar sobrou 25, né? 1,06 vai dar 424,25 vezes 5, 531,25. Como ele está falando primeiro de um aberto, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Um aberto e depois de outro fechado. Então o aberto é o dobro disso aqui. Então é 1062,5 e 531,25 Hz. Beleza? Galera, fechamos a parte de ondas, que você viu que é bastante extensa, muita coisa já caiu desse assunto.
Daqui a pouquinho a gente volta para a eletrodinâmica. É maratona, tá, gente? Então, se você quer passar, tem que encarar isso aí. Um abração, até daqui a pouco.